1º de julho de 1965, aproximadamente às 6 da manhã, Maurice Massi estava se preparando para trabalhar em sua fazenda em Valençolles, França, quando ouviu um barulho estranho vindo de seu campo de lavanda. Massi presumiu que era um dos helicópteros militares que às vezes pousava em sua propriedade. Temendo que o helicóptero pudesse estar esmagando sua lavanda, ele foi até o campo. Em vez de um helicóptero, no entanto, Massi viu um veículo em forma de ovo do tamanho de um carro. Ele se apoiava em 6 pernas finas, pousado a cerca de 200 pés de distância dele. Ele avança lentamente, mas ao se aproximar desse objeto, percebe que ele está posicionado sobre um pé cilíndrico, cercado por outros 6 pés de menor tamanho. Enquanto continua sua aproximação, ele vê 2 pequenos seres agachados, parecendo estudar um pé de lavanda. Surpreso, Maurice Massi observa que esses seres são calvos, de estatura pequena, mas com cabeças desproporcionais, e vestidos com combinações justas. Pareciam 2 meninos pequenos, com cerca de 1,20 m de altura, parados perto da embarcação, aparentemente observando tudo ao seu redor. Uma das criaturas de repente se virou e apontou um pequeno tubo para Massi, atingindo-o com uma luz que o paralisou. Eles olharam para Massi, por cerca de 1 minuto, comunicando-se uns com os outros, por meio de grunhidos baixos e guturais. Massi ficou paralisado por 15 minutos antes de poder se mover novamente. Posteriormente, esses 2 seres entram em sua máquina por uma abertura. Os assobios do disco voador ficaram mais altos, e neste momento, a máquina eleva-se cerca de 1 metro do solo. Maurice Massi percebe que os pés do aparelho se retraem, a máquina gira e se afasta a toda velocidade de maneira prodigiosa em direção ao oeste. Depois de verificar as marcas que as pernas da embarcação haviam feito em sua lavanda, ele correu para a cidade e contou ao dono de um café o que havia acontecido. Não demorou muito para que a história atingisse a mídia e as autoridades, e a fazenda de Massi logo ficou infestada de turistas. Os investigadores de OVNIs colheram amostras da lavanda e do solo supostamente tocados pela nave, e Massi conversou livremente com eles sobre sua experiência. Quando Massi começou a se aproximar para confrontá-los, ele percebeu que as 2 figuras não eram meninos. Eles nem eram humanos. Vestidas com ternos de tom cinza azulado de uma só peça, as criaturas tinham cabeças anormalmente grandes e carecas, sem lábios, queixos pontudos, pele clara e mãos pequenas. Maurice recuperou sua mobilidade alguns minutos após a partida da nave, e imediatamente foi para o local de onde estava o disco voador. Ele observa vestígios no solo, como um buraco redondo de 30 centímetros de profundidade, do pé cilíndrico principal. A própria natureza da Terra havia mudado. Durante anos após este pouso, neste mesmo local, as plantas de lavanda nunca foram capazes de voltar a crescer e foram detectados vestígios de radioatividade. O solo estava vitrificado, as plantas de lavanda carbonizadas e radioativas. Seu campo se tornará um canteiro de obras, um centro de laboratório e a vida de Maurice, uma verdadeira provação. Posteriormente, os gendarmes, o DST, que investigaram este caso, concluíram que os fatos eram verdadeiros e que o caso era excepcional. Quanto a Jimmy Gill, investigador deste caso, ele estava convencido de que uma máquina extraterrestre havia pousado em Valençolles na manhã de 1º de julho de 1965. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até a próxima.